Olá, meus queridos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de artes, a aula 24, né? E hoje a gente vai estar estreando aí um assunto novo, né? Nós vamos estar falando sobre mitologia, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Normalmente é um assunto que os alunos todos sempre gostam, né? Porque a mitologia, ela faz muito parte ali da nossa cultura. Algumas mitologias, né, são sempre faladas desde a arte mais antiga, assim, mais tradicional, como uma dessas aqui, né, representando Afrodite. A gente tem ali na cultura, né, o Thor aqui da mitologia nórdica, né, o Naruto tem ali vários monstros que são de inspiração da cultura japonesa, alguns outros jogos, né? A gente tem muita coisa inspirada na mitologia, ela sempre aparece, né? A religião mais moderna, né, já aparece bastante, e a mitologia também, e faz todo sentido, porque a mitologia está ligada à criação, está ligada à reflexão do ser humano sobre o mundo, né? A gente busca entender, né? A gente tenta entender a mitologia hoje em dia, principalmente como uma forma de entender as coisas. Houve um tempo em que ela era ligada à superstição, era considerada uma coisa boba, né? Alguma coisa assim que é como se fosse uma visão enganada, né, sobre o mundo, mas hoje em dia a gente entende que é mais do que isso, é como se fosse uma mensagem mais poética, artística ali e filosófica que você está tentando dar. Você cria ali umas metáforas, você cria ali umas reflexões sobre como é o universo, né, numa época que não existia ciência. Claro que essa ia ser a principal forma de você entender, né? Então, normalmente, a mitologia vai falar sobre coisas importantes, né, sobre como foi criado o universo, como foi criado o ser humano, como é a vida, como é a morte, o que acontece depois que as pessoas morrem, como que a vida começou a existir, de onde vêm as nossas emoções, os nossos questionamentos mais profundos e como funciona a natureza, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse mito aqui, que é o mito Yorubá, do orixá chamado Oxumaré, que era usado assim como uma explicação de por que existia o arco-íris, né? Ele teria uma roupa que era toda colorida, né? Ele era muito, segundo a história, né? Ele era muito bonito e gostava muito de se enfeitar, e aí ele usava muito roupas coloridas para ficar mais bonito ainda. E aí a gente vê ele no céu brilhando, fazendo ali o arco-íris, porque a mãe dele, era Nanã, que era ligada ali à chuva, ela fazia chover, fazia chover, fazia chover, e a água sempre caía, né, do mundo ali do céu para o mundo da terra, e aí depois existia o medo de que a água não voltasse, né, que a água ficasse sempre aqui no mundo e o mundo ficasse encharcado, enquanto que a água lá do céu ia acabar, e aí ele teria sido quem resolveu esse problema. Com o punhal dele, ele rasgou um caminho da terra até o céu, e aí por esse caminho ele levava água. Então é um mito bastante interessante para a gente entender várias coisas, para a gente entender, primeiramente, que eles já estavam entendendo mais ou menos o que a gente sabe hoje em dia da evaporação, né, de que a água ela tem que voltar, né, lá para cima. Então já é um pensamento bem avançado, digamos assim, para a época, para você entender por que a chuva acontecia. A maioria das civilizações da época eles só pensavam que a chuva acontecia porque a chuva era criada e caía mesmo, enquanto que os caras lá, iorubais, eles já conseguiram entender que a chuva tinha que voltar, que é algo que com o tempo a gente acabou confirmando. Então isso é uma questão de burrice, ou é uma questão de que é o caminho que as pessoas precisaram chegar para irem refletindo sobre as coisas, né, até chegarem no conhecimento que a gente tem hoje em dia. Da mitologia surgiu muita coisa da filosofia, e da filosofia surgiu muita coisa da ciência, né? Então, é um caminho mesmo que a gente tinha que fazer. E, enfim, como a mitologia ela lida sempre com essas coisas aí interessantes, a gente acaba usando muito ela na arte. Como eu já disse aqui, a gente tem desenhos japoneses, por exemplo, que tratam direto em mitologia.
E engraçado a gente pensar também que algumas mitologias elas falam de coisas parecidas uma com a outra. A gente tem, por exemplo, essa cobra que aparece aqui no Naruto, que é da mitologia japonesa, Shinto, né? Que é o nome da cobra é Yamato no Orochi, é a cobra que tem várias cabeças, né? E na Grécia a gente tem esse mito aqui que é da Hidra, que era um monstro com várias cabeças de cobra. Então, como que não é parecido, né? Tem tantas coisas em comum entre uma coisa e outra. O que da natureza humana será que está sendo transposto nesse mito aí que era criado pelas pessoas, a ponto de uma civilização que era num canto lá na Europa e a outra civilização que era lá no outro canto, lá no Japão, provavelmente nunca entraram em contato, terem mitos tão parecidos. A mitologia ela traz à tona alguma coisa ali que é do ser humano. Enfim, então é muito interessante a gente pensar sobre a mitologia. Essas narrativas elas têm milhares de anos e elas vão sendo transmitidas entre as pessoas, né, por um tempão, viram na forma de lendas, ou então transformadas em arte, ou então transformadas em histórias escritas mesmo, né? E muitas dessas coisas marcadas até hoje em dia. Aqui a gente tem um desenho dos deuses dos astecas, é muito difícil de falar, tá? Mictlantecutli na esquerda e o Quetzalcoatl que está na direita, o deus da morte e o deus da vida. Então, justamente usados aí para representar esses conceitos tão importantes para a gente entender o mundo. E aí existem dois tipos de mitos, né, principais. São o mito de cosmogonia, que são as histórias que contam a criação do universo, a origem de tudo, e os mitos de teogonia, que tratam da história, das características dos deuses e das deusas e dos seres mitológicos todos, né? Então, eles muitas vezes são usados para falar de aspectos materiais, coisas do mundo sensível, né? Coisas visíveis e tocáveis, tipo o arco-íris, o sol, os rios, as cachoeiras, etc. Às vezes eles são usados para conceitos abstratos, como, por exemplo, o amor, o medo, sei lá, guerra e várias coisas assim. Algum exemplo de um mito de cosmogonia, por exemplo, seria essa história aqui da Iebó, que é uma deusa da mitologia dos índios daqui do Brasil, chamados Dessana, né? Ela teria sido, como em vários mitos de criação, né? Antes dela não tinha nada, só existia um vazio, e aí ela mesma ela se criou a partir de, segundo essa história, ela se criou a partir de objetos inanimados, então ela foi a primeira forma de vida. E é engraçado que é uma história que quer criar o começo de tudo, mas que a deusa também nasce de coisas que já existiam. Então, a pergunta de qual foi a primeira coisa a existir continua rolando, né? É muito doido de pensar nisso, mas a maioria dos mitos de cosmogonia tem essa questão de que, na verdade, eles não respondem qual foi a primeira coisa que existiu. Eles simplesmente jogam mais adiante o problema, falam que um deus nasceu de um outro deus, que nasceu de um outro deus, que nasceu mais de umas substâncias que tinha, que nasceu da luz, que nasceu de não sei o quê. Dependendo do mito, né? Você vai colocando camadas antes e você não consegue responder certas coisas, porque até hoje em dia a gente não tem resposta para isso, né? Quem dirá eles? Onde é que começou tudo? A maioria das pessoas hoje em dia acredita que foi Deus que criou, mas você também poderia fazer a pergunta de onde que nasceu Deus. Então, sempre jogada mais adiante essa pergunta e a gente não pode comprovar nada, mesmo que a gente acredite em alguma coisa. E os mitos de teogonia, falando aí das coisas que os deuses fazem, tem todas essas questões aí dos panteões, né, as diferentes civilizações, tem todos esses deuses que a gente conhece, e essas histórias de que um brigou com o outro era casado com não sei quem, aí traiu com não sei quem. Aqui a gente tem o panteão egípcio, né, demonstrando isso. E uma história aí que também virou arte, né? Que é a história da Medusa, né? Que é morta ali pelo Perseu na mitologia grega. Teogonia, porque quem tinha transformado a Medusa num monstro tinha sido a Atenas, e aí depois Atenas mandou o Perseu matar esse monstro, enfim. Tem toda uma história, e isso vai mostrando coisas sobre aquela sociedade, é interessante do ponto de vista da história também, né? Os personagens dali, eles podem ser os heróis, as heroínas, os deuses, as criaturas míticas.
E aí a gente tem uma atividade aqui, na página seguinte, pausem, por favor, para fazer, e aí a gente volta com a correção em 3, 2 e 1. Associe cada imagem com as palavras do quadro abaixo, né? Essa primeira é um herói, né? O Arjuna, sábio guerreiro da mitologia hindu. A criatura mítica aqui é o Minotauro, representado, né? Metade homem, metade touro, fazia parte da mitologia grega. O mito de cosmogonia aqui do Viracocha, deus inca, criador do universo, quando estava criando as coisas. E o mito de Teogonia, que é a Amaterasu, deusa do sol da mitologia japonesa. Quem gosta do Naruto aí já reconheceu logo o nome, né? E talvez quem gosta de alguns outros animes e mangás. É um mito de Teogonia, porque falando ali sobre como que a deusa esteve relacionada ali ao sol, né? Ao movimento do sol no céu, esse tipo de coisa. A próxima página a gente vai pular, porque eu queria deixar uma parte dos assuntos para a próxima aula, e eu queria pular para essa parte aqui que eu acho que tem mais a ver com o que a gente está vendo hoje, que é a parte da mitologia brasileira, está lá na página 59. Você conhece o Boto Cor-de-Rosa e o Saci Pererê? Eles são personagens de mitos de povos indígenas que habitam o Brasil há muitos séculos. O mito a seguir trata do mito de criação do mundo de acordo com os povos de língua tucano que habitam o alto do Rio Negro, na Amazônia. No início dos tempos, antepassados míticos criaram um mundo que antes não existia. Das entranhas de uma cobra grande ancestral, que fazia o percurso do rio, saíram, em pontos precisos daquele percurso, os primeiros antepassados de cada um dos vários povos da região. De novo, as cobras aparecendo, né? Elas aparecem em muitas mitologias diferentes, inclusive no do Japão, que a gente já viu, no dos gregos, que a gente já viu, nas mitologias indígenas, também esqueci o nome deles, aqueles povos que tinham lá, povos mongóis, aqueles povos que tinham lá para o Oriente mais próximo, enfim, várias histórias, né? Então a gente tem aqui o Boto Cor-de-Rosa, é uma das representações, e essas das histórias indígenas, acontece uma coisa meio ruim, que elas ficam conhecidas da gente, né? A gente conhece elas como histórias do folclore, mas folclore é um termo meio genérico, assim, que ele não diz bem de onde é que veio. Então, as histórias vêm dos indígenas, a gente reconhece as histórias, a gente gosta dessas histórias, mas a gente não reconhece que é dos indígenas. E aí, depois, quando a gente pensa sobre os indígenas, a gente fica pensando como se eles não tivessem criado nada. Mas é porque todas as coisas que eles criaram, a gente usa e pensa e conhece sem dar crédito para eles, né? Então, é bom a gente lembrar que histórias começam do Saci, do Boto, fazem parte das culturas indígenas, e são várias e várias culturas indígenas. A gente também tem várias histórias que, às vezes, a gente não conhece, como aqui a da Iebó, que eu contei para vocês, a maioria das pessoas não conhece. Então, vocês acham importante conhecer mitos de povos indígenas brasileiros? A resposta é pessoal, né? Mas eu já estou dando aqui minha resposta e falando que eu acho que a gente tem que valorizar esses povos, porque eles fazem parte da nossa cultura, e, enfim, nós somos parentes deles de alguma forma e a gente não valoriza. Pelo contrário, os povos indígenas sofrem vários problemas, né, vários preconceitos na nossa vida, ok? Não deixem de fazer a nossa folhinha, que ela está falando sobre esses assuntos também, ok? E é isso. A nossa aula de hoje, ela acaba por aqui. Boa semana para vocês e a gente se vê na próxima.